Normalmente hoje é um dia que eu não posto vídeos no meu canal no YouTube, mas devido ao grande, constante e crescente número de pessoas me perguntando tudo o que aconteceu comigo, principalmente no Instagram, eu decidi fazer esse vídeo contando toda a minha história, como tudo aconteceu. Então eu sugiro que você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações e fique comigo até o final do vídeo, porque certamente vai te ajudar muito. Principalmente se você é um espectador novo aqui do canal e ainda não se inscreveu. Então inscreva-se, ative o sininho de notificações e fique comigo até o final do vídeo, ok? Olá, eu sou Ivair Nunes e você está no canal Continuar a Vida Após AVC. Curtiu tudo que vai acontecer ao longo do vídeo? Então faz o seguinte, deixa teu like, deixa teu joinha e fique comigo até o final do vídeo. Até o final do vídeo, literalmente, começa logo após a vinheta. Roda a vinheta, por favor. Gente, atualmente, meu nome é Ivair Ribeiro Nunes. Atualmente eu tenho 54 anos e exatamente em 15 de dezembro de 2012, eu estava com 42 anos, eu sofri um AVC isquêmico enquanto estava trabalhando. Senti uma dor de cabeça muito forte, fala pastosa, fala enrolada, vontade de vomitar, vomitei, desmaiei e fui levado para um hospital público, onde inicialmente não me deram nenhum atendimento. O que aconteceu? Eles me receberam e ficaram aguardando o que estava acontecendo, para tentar entender a minha situação. Como não tinha nenhum tomógrafo, nenhuma estrutura física, para investigar literalmente o que havia acontecido, eles foram deixando e tentando melhorar a dor de cabeça. Eu não me lembro de muita coisa. Eu só lembro que eu fui levado para um hospital público na Zona Sul aqui de São Paulo. E devido a toda essa falta de estrutura, e principalmente porque como não havia um tomógrafo, um equipamento adequado para diagnosticar o que poderia, investigar o que poderia estar acontecendo comigo, foram tentando amenizar a situação dentro do que podiam. Mas não sei se por negligência, não sei. Mas vale a pena salientar que ao longo de todo o vídeo eu vou procurar principalmente ser o mais objetivo e claro possível. Só que mesmo que você que está me assistindo agora ainda tenha alguma dúvida, pergunte nos comentários desse vídeo. Eu vou certamente responder a todas as pessoas. Então, se porventura surgir alguma dúvida, pergunte nos comentários do vídeo que eu vou falar até o final. Então, é importante que você me acompanhe principalmente até o final, porque certamente eu acredito que você vai ficar com alguma dúvida ou de repente querer questionar alguma coisa. Então faça qualquer questionamento ou pergunta, caso surja, embora eu procure ser muito objetivo e claro possível, pergunte apenas nos comentários do vídeo aqui no canal no YouTube. Mas eu vou procurar, como eu já falei, tentar ser o mais claro possível. Bem, o que aconteceu? Passei mal no meu trabalho, fui levado para um hospital público da Zona Sul. Não tinha equipamento adequado, não tinha infra ou estrutura adequada a investigar o que poderia estar acontecendo comigo. E foram de repente, eu não lembro muito bem, mas a imagem que vem à minha cabeça é deles
procurando me dar alguma tipo de pirona, coisa do tipo, para a cabeça, né, para dor de cabeça, que realmente estava muito forte, e tentando diminuir a minha ânsia de vômito também, porque eu havia vomitado mesmo, tentando me dar, eu acho que, Dramin, alguma coisa do tipo, não sei. Algo para parar aquelas náuseas, né, aquele enjoo. Na época, eu lembro que eu estava usando uma camisa de botão xadrez vermelha. Essa camisa foi salva. Eles desabotoaram, só que eu tenho o hábito, sempre tive o hábito de mesmo usando, não precisava estar frio, mas era uma questão de costume, de hábito mesmo. Eu sempre usei por baixo de qualquer camisa que eu colocava, sendo ela de manga longa ou manga curta, sempre tive o hábito de usar uma camiseta sempre branca por baixo, para não atrapalhar a questão da cor e tudo mais, mas principalmente porque como eu sempre trabalhei na área comercial e era muito pressionado por resultados, eu sempre tinha, eu tinha muita sudorese, sempre suava muito, né? Então a camiseta, ela servia para absorver o suor embaixo nas axilas, né? Para não ficar com aquela pizza lá embaixo da camisa que era uma camisa vermelha, então lógico, umedecida certamente, qualquer cor iria mostrar que eu estava com aquela rodela, aquela fatia de pizza embaixo do braço. E aquilo me deixava, eu sempre ficava muito injuriado, muito incomodado com a situação. Então, para evitar esse tipo de coisa, sempre tive o costume, hábito de usar por baixo de uma camisa aberta, uma camiseta sempre branca, para não atrapalhar a questão das cores, por baixo da camisa, independente de qual cor ou qual tipo que ela fosse. Seja de manga curta, manga longa, sempre usei camiseta manga curta, branca, sempre por baixo da camisa. Então a camisa, como era de botão, deu para salvar, graças a Deus, tá aqui bonitinha aqui em casa, foi lavada, passada e devolvida por uma ex-colega de trabalho. Colega essa que está inscrita aqui no canal também, certamente vai assistir esse vídeo. Também me segue no Instagram, que eu já comentei desde o início do vídeo. Só que a camiseta, devido à questão do vômito e tudo mais, ela não deu para ser salva. E como era camiseta, era complicado tirar, né? Então o que aconteceu com ela? Tesourão. Foi cortada, arrancada de mim, literalmente. Ou seja, ficou imprestável. Só que continue comigo até o final do vídeo, porque é importante, principalmente para saber o que realmente aconteceu comigo. E eu vou continuar relatando ao longo de todo o vídeo. Por isso, não desgrude o olho da tela e fique comigo até o final do vídeo, ok? Então, levando em consideração uma estatística mundial de que 1 a cada 4 de nós terá pelo menos um AVC ao longo da vida inteira, pelo menos um tipo de AVC ao longo da vida. Isso é uma estatística mundial de que em cada 4 de nós, seres humanos, terá pelo menos um tipo de AVC ao longo da vida. Isso é uma estatística mundial. Ou seja, em todo mundo, todo ser humano terá pelo menos um AVC ao longo da vida. Eu acabei tendo, como já relatei anteriormente, o AVC isquêmico, o famoso AVCI. E o que é o AVCI? É um derrame cerebral causado por um trombo, ou seja,
um impedimento devido a um coágulo que se instalou numa das artérias do meu cérebro. E devido ao que aconteceu, que eu venho relatando desde o início do vídeo, o hospital que me levaram não tinha um tomógrafo para investigar o que realmente estava acontecendo comigo. E como não tinha um tomógrafo, não tinha como saber se realmente era um caso de AVC. Se porventura houvesse um tomógrafo lá no hospital, eles poderiam identificar e ver que havia o coágulo que se formou devido ao AVC isquêmico que eu sofri no trabalho quando eu passei mal, quando eu desmaiei. E se porventura isso tivesse acontecido, eles poderiam ter me dado um antitrombolítico, ou seja, um remédio, um remédio que dissolve o coágulo, ou seja, liberaria o fluxo sanguíneo para levar nutrientes às células nervosas, aos neurônios. Iria liberando esse fluxo, claro que iria alimentar, digamos assim, os neurônios para que não houvesse sequelas, ou se porventura tivesse, reduzir ao menor número possível de sequelas, independente se motoras, não motoras, todas as sequelas que normalmente são decorrentes de algum caso de AVC. E devido ao fato de não ter o tomógrafo, não ter o remédio, como já falei, para dissolver o coágulo, acabei tendo lá no próprio hospital um segundo AVC, dessa vez o AVC hemorrágico, o AVCH. E o que é o AVCH? O AVC cuja característica principal é o rompimento de uma das artérias do cérebro. Ou seja, aconteceu um extravasamento de sangue devido ao rompimento dessa artéria, onde o cérebro ficou inundado de sangue. O extravasamento de sangue. Ou seja, lembra que eu falei da estatística de que 1 a cada 4 de nós terá pelo menos um tipo de AVC ao longo da vida? Aconteceu o seguinte, eu tive 2 AVCs, ou seja, entrei na lista, naquela estatística, 2 vezes. Acredito que eu tenho experiência, bagagem e experiência para ajudar todas as pessoas que passaram por situações semelhantes à minha. Ou seja, tiveram algum tipo de AVC, ou isquêmico, ou hemorrágico, e posso ajudar a todas as pessoas. Porque, embora eu não tenha formação acadêmica em áreas ligadas à neurologia, ou seja, não sou médico, não sou fisioterapeuta, não sou terapeuta ocupacional, nem faço parte de equipe multidisciplinar, ou seja, nunca havia sido ou estado ligado à questão de AVC. Só que devido a tanta experiência e bagagem, posso ajudar muito a pessoas no mundo inteiro que passaram por situações semelhantes à minha. Por isso, eu sugiro e oriento você principalmente, seja você não AVCista, AVCista, parente de alguém que sofreu algum tipo de AVC, profissionais da saúde, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, ou seja, pessoas ligadas à equipe multidisciplinar, psicólogos, psiquiatras, ou seja, todo mundo que está ligado ao nicho AVC. Inscreva-se no canal caso ainda não tenha feito isso, ative o sininho de notificações e principalmente continue comigo prestando muita atenção até o final do vídeo, ok? Levando em consideração que em caso de AVC, cada minuto faz toda a diferença, ou seja,
Cada minuto importa para salvar vida e reduzir sequelas, sejam elas motoras ou não. Cada minuto importa. E só 14 horas, 14, não foi 4 minutos, nem 4 horas, 14 horas depois, ou seja, um dia inteiro, aliás, meio-dia, mais de meio-dia depois, eu fui levado para um hospital público, onde, enfim, começaram a fazer tudo que deveria ter sido feito, desde que eu passei mal no trabalho e que eu venho relatando desde o início do vídeo. Ou seja, me levaram, aliás, fui levado pelo meu companheiro que pagou do próprio bolso uma ambulância, porque no próprio hospital, quando enfim me liberaram, 14 horas depois, não tinha nenhuma ambulância para fazer a transferência. Logo após a liberação, 14 horas depois, meu companheiro pagou do próprio bolso uma ambulância para, enfim, depois da liberação, por esse hospital público, por questão de burocracia brasileira, não sei. Demorou um tempão para eu ser liberado e tirado desse hospital, que não me deram absolutamente nenhum atendimento. Prestou atenção que eu falei desde o início do vídeo? Pois é, não me deram absolutamente nenhum atendimento, desde que dei entrada, após ter passado mal no meu local de trabalho. Não fizeram absolutamente nada, a não ser tentar tapar o sol com a peneira. Foi isso literalmente que fizeram, não foi? Tentando me amenizar a dor de cabeça, eu devia reclamar, eu não lembro muito bem disso. Devia reclamar de dor de cabeça, sei lá, não sei. Tava vomitando, então tava literalmente tapando o sol com a peneira. Ou seja, investigar mesmo a fundo, não pode, nada pode ter sido feito, justamente porque não havia estrutura, ou de repente boa vontade, não sei, ou negligência, não sei. Não vou causar polêmica aqui também, essa não é minha função. Eu estou relatando desde o início do vídeo tudo o que aconteceu comigo. Então o que aconteceu? 14 horas depois, após ter sido liberado, depois de muita insistência pelo meu companheiro, e mesmo não tendo uma ambulância, ou seja, uma estrutura devido ao estado extremamente complicado que eu estava, para me transferir do hospital público para um hospital particular que pudesse realmente me dar a possibilidade de que fosse investigado o que realmente havia acontecido comigo. E lá então, após ter chegado no Hospital Santa Paula, na Avenida Santa Mara aqui em São Paulo, aí sim fizeram uma tomografia e descobriram o que realmente havia acontecido comigo. Ou seja, entenderam após todo o processo que eu havia tido inicialmente um AVC isquêmico e devido à falta de estrutura, demora no atendimento, falta de medicação, falta de experiência ou negligência, sei lá, não quero causar polêmica, como eu já falei. Embora sinta que já esteja causando, mas lembra que eu falei, tem dúvida? Pergunte nos comentários. Pergunte nos comentários deste vídeo. Qualquer dúvida, todas elas eu vou responder com muito bom gosto. Porque, como já venho relatando desde o início do vídeo, tenho bagagem e experiência para ajudar a todo mundo, principalmente para orientar aquelas pessoas que ainda, porque como existe a estatística mundial de que 1 em cada 4 de nós terá pelo menos um tipo de AVC ao longo da vida, como eu tive 2, tenho experiência dupla, ou seja, tenho uma experiência
dupla bagagem para ajudar todas as pessoas no mundo inteiro. Concorda comigo? Pois é, mas continue comigo, prestando muita atenção até o final do vídeo, ok? Então, o que aconteceu? Foi feita a tomografia, foi feita toda a investigação realmente que deveria ter sido feita desde que eu dei entrada no hospital municipal, no hospital do SUS, o famoso SUS, o famoso e falido SUS brasileiro. Não quero causar polêmica, embora creio que já esteja, mas estou falando verdade, só isso que eu estou fazendo desde o início do vídeo. E eu sempre fui verdadeiro e vou continuar sendo verdadeiro, mas principalmente porque eu quero ajudar a todo mundo, pessoas que sofreram AVC, seus parentes e profissionais, embora tenha tido formação acadêmica, mas não tem, e isso é exclusivo meu, não tem uma dupla bagagem, uma dupla experiência de ter passado por 2 AVCs. Isso eu posso bater e bato no peito, que realmente eu tenho bagagem e experiência para ajudar pessoas no mundo inteiro. Então, o que aconteceu? Para aliviar o inchaço devido ao AVC, principalmente do AVC hemorrágico, o famoso AVCH, eles cortaram meu cabelo, quase que rasparam meu cabelo, né? Passaram o bisturi aqui, claro que eu não estava vendo, né? Estou falando do que eu sei, porque com a experiência e principalmente a força de vontade de estudar aquilo que eu não estudei na formação acadêmica, eu procuro investigar e saber como tudo acontece. Então, o que aconteceu? Cortaram meu cabelo, passaram a maquininha zero, passaram a bisturi aqui no couro cabeludo, deixaram meu crânio à mostra, a caixa craniana à mostra, e passaram então a serra lá, tiraram parte da calota craniana, me deixando com esse buraco aqui. Então, o que aconteceu? Tiraram parte da calota craniana para diminuir a pressão intracraniana, ou seja, ter espaço para o inchaço do cérebro. O cérebro precisava, devido aos 2 AVC, expandir. E como não tem espaço dentro da caixa craniana, precisava abrir para que o cérebro expandisse. Então, lógico, o cérebro foi expandindo, tudo mais, e até então, para retornar ao tamanho original, ao tamanho normal, né? Então tiraram a parte da calota craniana, que até agora não foi recolocada, não colocaram no meu abdômen, não fizeram a cirurgia para guardar a parte da calota que tiraram da minha cabeça, para recolocar depois, que é um procedimento tido como normal. Até agora não recoloquei, até porque a minha prioridade sempre foi o quê? Voltar a ter uma vida realmente normal. Passei, depois de tudo isso, de ter feito a cirurgia da craniotomia, esse é o nome, craniotomia, tá vendo que eu investigo para estudar aquilo que eu não conheço, aquilo que é desconhecido por mim, embora tenha a experiência, eu preciso somar os dois, né? Bagagem cultural e bagagem de experiência, para poder ajudar todas as pessoas, principalmente aquelas que estão inscritas no canal e aquelas que também vão se inscrever a partir de agora, que ainda não se inscreveu. Deixa até o botão inscrever-se, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e continue comigo até o final do vídeo, porque tem muita informação, muito importante, até o final do vídeo,
ok? E depois de traqueostomizado, cirurgia de descompressão intracraniana, a famosa craniotomia, retirada da parte da calota craniana, fiquei 3 meses, um trimestre, 3 meses em coma induzido. Tempo que eu permaneci lá no hospital onde foi feita a cirurgia. E depois, devido a estímulos, muitos estímulos, fui voltando muito lentamente, tanto quanto eu estou falando a partir de agora. Fui voltando aos estímulos, mas de forma muito lentamente mesmo. O Gustavo sempre indo lá no hospital me visitar, e principalmente sabendo como estava, querendo informações de como estava a evolução do meu quadro. E sempre tendo as mesmas respostas. Olha, nesses casos é muito complicado e muito demorado para que o paciente ele volte devido a muitos estímulos que são feitos para voltar. Então, o que aconteceu? Fiquei 3 meses em coma induzido lá, e depois de 3 meses, Gustavo finalmente foi até lá e teve uma resposta de que eu tinha dado alguns sinais, aberto os olhos ou querendo balbuciar alguma coisa, querendo falar, mexendo a boca, dando resposta aos estímulos que estavam sendo feitos. Mas olha o que o médico falou para o Gustavo. Olha, em casos como esse, é muito comum acontecer muitas sequelas. E uma delas pode ser não reconhecer ninguém. Ou, de repente, você chegar lá, mesmo ele com os olhos abertos e tudo mais, ficar com aquele olhar fugidio lá. Tá olhando lá, aliás, tá com a vista aberta, mas olhando para o nada, tipo assim, ó. Ou seja, é comum, pode que isso aconteça. Pode ser que ele não reconheça ninguém da família. Gustavo chegou lá, então percebeu, depois que a enfermeira lá que estava cuidando de mim, falou, olha, temos uma ótima notícia. Ele está acordando, está voltando. Só que o grande medo dele era qual? Chegar lá, ele se apresentar ou querer falar comigo e eu não reconhecê-lo. Já pensou que situação? Mas não para mim, né? Imagina a tristeza do meu companheiro ou a tristeza de um parente indo visitar alguém que esteve nessa situação e chegar lá, tipo, quem é você? Oi? Tipo, oi, sou eu, fulano de tal. Tá me reconhecendo? Não. Sai daqui, sai daqui. Imagina qual seria a reação de uma pessoa. Graças a Deus, não foi meu caso. Porque Gustavo pegou e falou, oi, Pimpo, sou eu, Guga. Tá me reconhecendo? Eu peguei e fiz assim. Dei um sorriso. Gente do céu, imagina a felicidade do Gustavo. Olha, eu tô falando agora, não lembro, lógico, não lembro da situação. Porque imagina, eu tinha acabado, estava terminando um coma de 3 meses, um coma induzido de um trimestre, já pensou? Dá até emoção, deu até vontade de chorar agora. Se porventura isso acontecer ao longo do vídeo, não se preocupe, viu? Emoção à flor da pele. Porque é normal, né? Imagina, eu estou relatando uma dupla sobrevivência de alguém que entrou 2 vezes nas estatísticas de que 1 em cada 4 de nós terá pelo menos um AVC ao longo da vida. Eu tive 2 e tenho
bagagem e experiência suficiente para ajudar todas as pessoas, principalmente as que estão inscritas aqui no canal, com o sininho de notificações ativado. E se ainda não é seu caso, desça até a palavra inscrever-se, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações na opção todas, assim o próprio canal vai te informar todos os vídeos que eu vou futuramente estrear aqui no canal. E aí você vai ficar por dentro de todo o meu processo, de toda a minha história de vida, sobrevida, inspiração e superação. E você continua comigo até o final do vídeo, prestando muita atenção, ok? E depois de três meses em coma induzido, iniciando o processo de acordar deste coma, fui então transferido do Hospital Santa Paula, onde começou todo o processo de investigação que eu venho relatando desde o início, desde a metade do vídeo, onde passei por todo o processo da cirurgia, do coma, traqueostomizado. Fui então encaminhado para um hospital de retaguarda, ou então o famoso hospital de cuidados paliativos. E ali, lá então, a partir desse momento que eu cheguei lá, eu comecei a voltar através de estímulos e tudo mais, e começou toda a minha história de reabilitação, início de reabilitação. Inicialmente foi exercícios ainda em cima da cama, perdi muito peso desde que aconteceu o primeiro evento. Lá no início do vídeo, eu pesava na época 64 quilos, isso. E lá no hospital de retaguarda, para onde eu fui levado, depois de tudo que você acompanhou até agora, eu cheguei a pesar 50 quilos, ou seja, perdi 14 quilos. Fiquei literalmente, não sei se você vai entender a expressão que é famosa no Rio Grande do Sul, lá entende-se, né? Mas, se porventura você não desconhece essa expressão, você vai saber, mas entender principalmente a minha situação. Fiquei apenas o risco e a caatinga, era um fio, um pavio. Tanto que, só para você ter uma ideia, para eles no hospital de retaguarda acompanharem a minha evolução, do meu peso e tudo mais, porque eu precisava ganhar peso para iniciar o meu processo de reabilitação. Então lá inicialmente comecei também com alimentação, aliás, continuei com a alimentação integral, que foi iniciada lá no Santa Paula, por sonda, não é? Aí lá no Santa Paula, no Premier, foi o Hospital de Cuidados Paliativos, ou Hospital de Retaguarda, como queiram. Começou então com uma alimentação mais pastosa, aliás, iniciando com o líquido, depois já com espessante, começando a ficar mais pastosa, depois passando para sopa, tudo mais. Mas, só para você ter uma ideia, para eles controlarem o meu peso, você sabe aquela fraldinha que a cegonha traz no bico, trazendo um novo ser ao mundo, um bebê? Pois é, então, eles tinham uma balança, não sei se deve ser usual, né? Porque lá, como é cuidados paliativos, eles deve ser algo usual para medir os pacientes na minha situação, para avaliar o peso dos pacientes na minha situação. Eu entrava nessa cesta, nessa fraldinha lá, e essa era a balança que eles usavam para medir o meu peso. Então eu iniciei com 50, ou seja, perdi literalmente 14 quilos desde do evento inicial, que eu venho relatando desde o início do vídeo.
E aí fui ganhando massa, aliás, fui ganhando um pouco mais de peso. E iniciei um processo de atendimento com psicólogos e tudo mais. Quando a psicóloga chegava lá, começava a fase da culpa. Então ela só entrava lá para falar: oi, Evair, tudo bom? Vamos conversar? Quando ela falava vamos conversar, gente do céu, eu não aguentava, mas bancava no choro danado. Começavam as sequelas não motoras, iniciando por culpa. O que eu quero dizer com isso? Gente, o que eu fiz com a minha vida? Por que eu deixei chegar a esse ponto? Aí eu não sei se você assistiu a um dos filmes do Super-Homem, que a namorada dele, lá, a Lois, ela caiu com o carro dela na falha de San Andreas. E ele teve que... ele ouviu o choro dela, foi até lá, na falha. E aí, então, o que ele fez? Ele ficou com tanta culpa e vontade de querer voltar àquela situação toda. O que ele fez? Você assistiu o filme? Ele começou a voar várias vezes ao redor do mundo, ao redor do globo, voltando o tempo para tirar a luz de lá daquela situação. Foi o que realmente aconteceu. Só que diferente de filme, eu estou falando da a minha história de vida. E a vida real é totalmente diferente do filme, na verdade. Então o que comecei a pensar? Gente, eu queria tanto ser Super-Homem agora e dar uma volta ao mundo e voltar ao tempo passado, antes lá do primeiro evento, para não fazer tudo o que poderia de repente ter sido estopim para acontecer tudo o que aconteceu desde que eu venho relatando desde o início do vídeo. Então o que aconteceu? O que acontecia? A psicóloga chegava lá, aí queria conversar comigo, ela batia lá na porta do quarto, que foi decorado, olha só, nunca esqueço disso, foi decorado a porta do quarto foi decorada com o meu nome e com as cores do meu time do coração, o Grêmio. Eu sou gremista, sou gaúcho, né? Então, azul, branco eram as cores que estampavam meu nome na porta do quarto. Não esqueço até agora. Só que vieram tantas situações estranhas. Por exemplo, quando eu acordava, do ladinho numa das paredes do meu lado direito tinha uma janela. E ao lado da janela era um jardim que dava para ver a rua, porque na verdade o hospital para onde eu fui levado é bem na frente da Ponte Estaiada, aqui em São Paulo. Não, acho que na Avenida Roberto Marinho, não lembro. Ou na Avenida Ponte Estaiada, não sei exatamente. Eu sei que é mais ou menos perto do hospital onde eu estava, havia sido internado, que realmente, literalmente, salvou a minha vida, coisa que o sistema público de saúde poderia ter feito e não fez, o que eu venho relatando desde o início do vídeo. E você continua comigo até o final do vídeo, prestando muita atenção, porque agora eu já estou assim, tudo já está se encaminhando para o final do vídeo, principalmente para o final da minha história de vida, de superação e de inspiração, porque daqui a pouco eu vou continuar como iniciou todo o processo de reabilitação, iniciando a minha reabilitação. Ok? Continue comigo até o final do vídeo, prestando sempre muita atenção, ok? Depois de já estar um pouco mais forte, digamos assim, para enfrentar todo o processo inicial de reabilitação, eu comecei a fazer as sessões de fisioterapia ainda na cama, onde eu recebia
as fisioterapeutas que me atendiam, ainda na cama, logo depois de ter passado, já ter tomado banho e tudo mais, porque todo mundo sabe, ou melhor, algumas sabem, outras não, mas eu vou informar. Todo fisioterapeuta que atende algum paciente em processo de reabilitação, no hospital, ele só começa o atendimento depois do paciente ter tomado café, tomado banho e se vestido com uma roupa, para só então iniciar o processo das sessões de fisioterapia. É assim que funciona. Por que eu estou falando isso se eu não tenho formação acadêmica na área? Eu tenho bagagem, experiência para ajudar pessoas que passaram por situações semelhantes à minha, tanto no Brasil quanto no mundo. Por isso eu sugiro que você que ainda não se inscreveu, deixa até a palavra inscrever-se, clica, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e principalmente permaneça comigo até o final do vídeo, porque eu vou continuar dando muita informação e que vão inspirar, ajudar e principalmente informar pessoas que sofreram algum tipo de AVC, seus parentes e até mesmo profissionais que são relacionados à questão de AVC, embora eu não tenha formação acadêmica na área, mas sou estudioso, tenho formação de experiência, tenho a experiência de ter passado por 2 AVCs, entrei na fila, na estatística de que 1 em cada 4 de nós terá pelo menos um tipo de AVC ao longo da vida. Tive 2, então tem bagagem dupla e experiência em dose dupla para ajudar todas as pessoas no mundo inteiro. Continue comigo até o final do vídeo, porque tem muita informação. Até o final, ok? A partir de agora, em forma de PIP, o que quer dizer isso, velho? PIP? Picture in Picture. São fotos que eu vou adicionar bem no centro da tela, até o final do vídeo. Eu vou adicionar fotos ao vídeo para que você acompanhe todo o processo da minha reabilitação inicial, que começou lá realmente no Hospital Premier, no Hospital de Retaguarda. Inicialmente começando com a primeira vez que eu fiquei literalmente em pé. Consegui, muito magro ainda, raquítico, cadavérico, quase chupado, do lado do fisioterapeuta que vai iniciar todo o processo de reabilitação, ainda lá no Hospital de Retaguarda. Então eu comecei o processo de reabilitação iniciando pela primeira vez que eu saí da cama e fiquei em pé. E ao longo do vídeo, a partir de agora, você vai acompanhar no centro da tela várias etapas do meu processo de reabilitação. Fotos, sempre em forma de PIP, bem no centro da tela. Enquanto eu vou falando até o final, eu vou colocando várias etapas do início da minha reabilitação, sempre no centro da tela. Mas vou continuando falando para que você continue comigo até o final do vídeo, porque você vai continuar vendo essas etapas do processo da minha reabilitação, ainda no Hospital de Retaguarda, muito lento começou. E depois de quase um ano internado, desde do evento, eu saí do Hospital de Retaguarda lá pelo final.
eu não vou dar a data certa, exata, lógico, porque me falha um pouquinho a memória, né? Sequela não motora de quem sofreu algum tipo de AVC. Memória às vezes dá uma falhada. Isso é totalmente normal. Você quer, principalmente parente de pessoa que sofreu AVC e AVCista, entendam que isso é uma decorrência de algum tipo de AVC. Não se preocupe. Volta tudo, assim como a minha começou a voltar, continua voltando, e agora está muito melhor, muito melhor. Estou com uma memória invejável, muito melhor do que eu tinha antes do AVC. Essa é a famosa neuroplasticidade, plasticidade neuronal. E você está curtindo os vídeos, aliás, as fotos em forma de pipi, que eu venho colocando já desde algum tempinho atrás, para entender como que foi, como iniciou todo o processo de reabilitação. Então, o que aconteceu? Sabe aquele fisioterapeuta que ficou em pé comigo e que me acompanhou desde o processo inicial da minha reabilitação, além de duas outras fisioterapeutas que eu tinha, a Ana e a Rosane, ambas inscritas no canal, vão assistir esse vídeo com certeza. Eu escolhi por questão de, não sei, por ser homem de repente, e até imaginar, bom, um homem certamente vai me pegar mais pesado no meu processo de reabilitação e dar continuidade da minha reabilitação em processo de home care, quando eu chegar em casa. Então eu escolhi exatamente aquele profissional que você viu do meu lado, na primeira vez que eu saí da cama. Escolhi ele para dar continuidade ao meu processo de reabilitação em home care, em casa. Só que isso aconteceu quase um ano depois de ter passado mal, que vem relatando desde o início do vídeo, ou seja, fiquei um ano internado, ou melhor, quase um ano internado no hospital. 3 meses de coma induzido, e a partir de então, isso lá em início início ou meio de outubro, iniciou meu processo de reabilitação em casa, porque só então eu tive alta do hospital e liberaram para eu vir para casa. E a partir de agora, daí então, é que vai iniciar todo o meu processo de reabilitação em casa. Só que em várias situações, onde todas elas serão mostradas em playlists específicas, falando sobre todo o meu processo de reabilitação. Além da reabilitação em casa, em clínicas, em todas as situações que inclusive eu vou criar, e todas as pessoas inscritas no canal com o sininho de notificações ativadas vão ficar por dentro de todo o processo de reabilitação, desde que eu sofri um duplo derrame cerebral, AVC isquêmico, logo em seguida AVC hemorrágico, ou seja, sou um duplo influenciador de AVC. Tive um AVC isquêmico, depois o hemorrágico. Tenho, graças a Deus, vontade e bagagem, embora não formação acadêmica, para ajudar pessoas que queiram ser ajudadas, seus parentes e profissionais da área, a entender muito mais sobre todo o processo de reabilitação após eu ter sofrido um duplo derrame cerebral, estar aqui ajudando e contando toda a minha história de superação, de inspiração e principalmente querendo ajudar pessoas que passaram por situações
semelhantes à minha e que queiram principalmente se inspirar e ter vontade de se reabilitar, tirar a bunda, desculpe, do sofá e partir para o processo de reabilitação. Quero e vou ajudar, tenho muita vontade de ajudar a todo mundo, principalmente as que queiram ser ajudadas por mim. Ok? Até a próxima oportunidade. Fique com Deus e beijo no coração. Tchau!